juntos, tá? Então, já são 8h50, passaram aí 10 minutinhos, acredito que já tenha dado tempo aí o pessoal entrar. Quem não entrou, pega o barco andando, certo? Então, vamos aqui. Esse aqui é o nosso material, eu vou ajustar aqui a tela para melhor visualização de vocês, certo? Nós vamos trabalhar com os tipos de função. Vimos anteriormente em aulas passadas o que é uma função, que tem que ter uma lei de formação, nós temos uma função de B, que associa cada elemento de A um único elemento de B, então já vimos tudo isso. Quem ainda não ficou ainda, não encaixou direito as ideias, não compreendeu direito, temos aula gravada no nosso canal, então assiste lá todas as aulas explicativas e com resolução de alguns exercícios, certo? Nós temos aqui o nosso PDF com a nossa teoria, eu vou seguir aqui, tá, gente? Lembrando que esse material vocês já têm, tá lá no grupo do WhatsApp, juntamente com a atividade no formato formulário, certo? Então, vamos aqui, olha. Os tipos de função que nós temos são essas 4 aqui. Deixa eu pegar, cadê meu aplicativo? Aqui. Então, são essas 4 funçõezinhas aqui, ó. Nós temos a função sobrejetora, injetora e bijetora e a função inversa, tá? Então, vamos aqui para elas, todas elas estão aqui. Nós vamos para a sobrejetora primeiro. Nós temos a injetora e a bijetora. Então, vamos aqui para o início. Todas elas aqui bem resumido, bem autoexplicativo, tá? Então, olha só. O que é uma função sobrejetora? Uma função sobrejetora, ela é uma função somente se o seu conjunto imagem, tá? Como quando é que ela é uma função sobrejetora? Se e somente se a imagem dela for igual ao contradomínio. Então, é só isso que vocês precisam saber. Quando a imagem for igual ao contradomínio. Como assim? Observe essa função aqui abaixo, que está no formato de diagrama. Ela é uma função igual, y igual a x mais 1, tá? A imagem dela é o próprio conjunto Z, e aí eu vou mostrar para vocês aqui na prática, através desse diagrama do desenho, como é que a imagem vai ser igual ao contradomínio. Aí vamos revisar aqui alguns conceitos. Quem é o domínio aqui? Domínio, meus amores, eu vou chamar aqui de D, maiúsculo, vai ser o primeiro conjunto, vai ser o X. E aqui, no caso, é representado pela letra A maiúscula. Então, nós temos o domínio aqui sendo o primeiro conjunto que vocês estão vendo. Quem é o contradomínio? Vou chamar de CD, tá? Não é o CD de música, mas é o CD aqui das funções, é o contradomínio. É o segundo, tá? É quem fica aqui nos bastidores. Nós temos aqui o titular, que é o conjunto A, que é o cara que manda, que domina, e temos o conjunto B, que é o contradomínio, né? É aquele que recebe as setas aqui do domínio, tá? Então, contradomínio aqui vai ser o meu conjunto B, que é formado por quais elementos? É formado pelos elementos 0, 1, muita chuva, viu, gente? 2, não sei se vocês estão ouvindo o barulho da chuva. 0, 1, 2 e 3. Então, tudo isso aqui é o contradomínio, que é o próprio conjunto B. Quem é a imagem? Representado pela letra I maiúsculo, tá? Um Mzinho de Maria. Quem é a imagem? A imagem é onde a seta chega, é onde a seta toca. Ela está chegando onde? Está chegando no 0, está chegando no 1, no 2 e no 3. Aqui, como vocês podem ver, no próprio desenho, gente. Olha só a setinha chegando aqui no 0, chegando no 1, no 2 e no 3, tá? Aí, o que a gente observa aqui? A gente observa que todos os elementos do contradomínio também são elementos da imagem.
tá, gente? Então, observe, ó, o contradomínio 0, 1, 2 e 3 e a imagem também, ou seja, eles são iguais. Quando você tem a imagem igual ao contradomínio e vice-versa, tanto faz a ordem, nós estamos diante de uma função chamada de sobrejetora, tá? Sobrejetora, quando o conjunto imagem é igual ao conjunto do contradomínio. Ficou claro aqui a minha explicação? Alguma dúvida até o momento, para que eu possa seguir, para mostrar para vocês o que é uma função injetora? Alguém está com alguma dúvida? Eu não estou mais visualizando o chat, para que vocês saibam, tá? Eu estou só vendo que eu estou compartilhando com vocês. Então, quem quiser falar comigo, por favor, liga o microfone, tá? Eu não estou vendo o chat. Alguém tem alguma dúvida? Não? Estão todos calados, então eu vou subentender que está tudo ok, tá? Vou apagar aqui. E vamos, então, para a nossa próxima função. São 4, hein? São 4. Aí, na próxima aula, nós vamos fazer uma revisão com Kahoot. Aí vocês já vão saber o que é uma sobrejetora, o que é uma injetora, né? Então, vai ficar mais fácil. Injetora, olha só, o que é uma injetora? Vamos entender agora o que é uma função injetora. Uma função injetora, se os elementos distintos do domínio, distintos é diferente, tá? Elementos distintos quer dizer diferente. Se os elementos diferentes do domínio, quem é o domínio? Conjunto A. Tiverem imagens distintas, ou seja, imagens diferentes. Aí nós temos aqui o exemplo de uma função de A e B, e a nossa lei aqui de formação, a nossa regrinha aqui, né, é 3x. Aí vamos entender, olha só. Cada elemento de A está indo em um único elemento de B. Cada elemento de A está indo em um único elemento de B. Observe que cada setinha aqui está partindo de um único número de A e indo em um único número de B. Professora, e por que tem que ser diferente? Porque pode estar assim, ó. Deixa eu mostrar para vocês. Um contra-exemplo para facilitar o entendimento. Vou mostrar aqui um contra-exemplo. Eu tenho aqui o meu domínio, vou pegar aqui os mesmos números, tá? Menos 1, 0, 1 e 2. Aí eu vou pegar aqui o meu B, que é o meu contradomínio. Aí eu vou colocar aqui menos 3, 0, 3 e 6. Os mesmos elementos, olha só. Digamos que o menos 1 está indo do menos 3. E o 0 também está indo no mesmo elemento. Aí vamos continuar. O 1 está indo no 0, um exemplo. Esse 2 aqui, ó, também está indo no 0. Tá? Então, isso aqui pode acontecer. Os elementos aqui do domínio, eles podem estar indo no mesmo contradomínio, no mesmo elemento do contradomínio. Por exemplo, esse menos 1 aqui que eu escrevi agora e o 0, eles estão se casando com o mesmo elemento, que é o menos 3, aqui do contradomínio. Então, observe que você tem aí duas setinhas indo no mesmo cara. Então, não é distinto, não é diferente. São o quê? Iguais, não é isso? Se são iguais, isso aqui, gente, é um contra-exemplo de uma função que ela não é injetora. Para ser injetora, não pode ter repetição. Para ser injetora, tem que ter elementos aqui distintos, ó, do domínio e imagens distintas. Então, a setinha não pode estar indo no mesmo carinha. Tem que ir em carinhas diferentes. O menos 1 no menos 3, o 0 no 0, o 1 no 3, o 2 no 6. Ou em ordens diferentes. Mas contanto que cada um vai em um único elemento, distinto. Não pode ter duas setinhas em um único número. Certo? Ficou claro isso, que é uma função injetora? É só se ligar na setinha. A setinha não pode ir
em duas pessoas iguais, né? Tem que ser pessoas diferentes, tá? Tem que ser distintos. É só se ligar na palavra distinto aí, tá? Então, isso aqui é uma função injetora. E aí, o que é uma função bijetora? Bi, a gente sabe que bi é 2, né? Então, a função bijetora, ela é muito fácil. Se você conseguiu identificar o que é uma função injetora, o que é uma função sobrejetora, a função bijetora, ela é as duas coisas. Ela é tanto injetora quanto sobrejetora. Ela é as duas, tá? Ela é unissex, tanto para tanto para injetora, desculpa, quanto para sobrejetora, para masculino e para feminino, tá? Então, ela é bi, ela é os dois aqui, ela é unissex. Então, essa função que vocês estão vendo aqui abaixo, observe. Por que ela vai ser sobrejetora? Porque aqui a minha imagem, que é onde a setinha está chegando, é igual ao contradomínio. Observe que aqui na minha imagem, que é onde a setinha chega, ela vai em todos os elementos do contradomínio. Então, aqui é a minha imagem, vou até escrever aqui do lado, ó, imagem, ela é igual ao CD, que é o contradomínio. Então, por isso que ela é sobrejetora. E ela vai ser injetora por quê? Porque cada setinha está indo em um único elemento distinto. Você não vai ter aí ninguém A indo em elementos aí iguais no contradomínio, né? Cada setinha está indo em alguém diferente. Então, são distintos aqui. Então, como distinto a imagem, né? E os elementos do domínio, nós temos uma função injetora. Então, a nossa conclusão é que essa função aqui ela é bijetora. Só quero falar sobre a ejetora. Essa função aqui ela é bijetora, ela é as duas coisas. Ela é tanto in quanto sobrejetora, tá bom? E aqui nós temos o exemplo através dos diagramas. Alguma dúvida até o momento? Vou continuar, tá? Aqui nós temos algumas observações, ó. Note que ela é injetora, que eu já mostrei para vocês, porque, ó, cada xzinho do meu domínio, ó, são diferentes, né? Ó, o x1 é diferente do x2, como também a imagem. E esse f de x, pessoal, é o resultado do y, né? Esse aqui é o contradomíniozinho, é a imagem, tá? Tá sendo aqui a nossa imagem. São todos eles diferentes. Então, o x1 é diferente do x2, do x3, do x4. As imagens aqui também são todas diferentes. Então, se são tudo diferente, nós temos aí a injetora. Só reforçando o que eu já havia dito. E sobrejetora, porque cada elemento em B existe pelo menos um em A, tal que a imagem é igual ao próprio contradomínio. Esse f de x aqui é a imagem e esse y aqui é o contradomínio, que é o conjunto B, tá? Beleza, continuando aqui. Vamos para a função inversa agora. O que é uma função inversa? Que é a última função que nós vamos ver hoje. O que é uma função inversa? Tem uma condição muito importante para que uma função tenha uma função inversa, tá? É como vestir uma roupa ao avesso. Para que ela tenha uma inversa, essa função, ela obrigatoriamente, ela tem que ser bijetora, tá? Se não for uma função bijetora, ela não terá inversa. Gente, em outras palavras, vamos ver aqui alguns exemplos? Observe. Nós temos uma função normal de A em B, e a inversa é o contrário, é de B em A. É o contrário, tá? Então, por exemplo, nós temos uma função aqui, y, igual a 3x menos 5. Essa é a função normal. E a sua inversa, eu vou chamar de y', tá? É x mais 5
dividido por 3. Depois, não hoje, mas em outro momento, eu vou ensinar para vocês como sair daqui de uma função normal e achar a inversa de uma função. Tem uma regrinha, mas eu vou deixar isso para a próxima aula, não hoje, a próxima semana, tá bom? Para não ficar muita informação para vocês. Então, vamos olhar aqui o diagrama, novamente. Observe, meus amores, aqui é a nossa função, tá? Normal. E a inversa é só o contrário, ó. O B, que era contra domínio, passou a ser quem? O domínio. Então, o B, que era o contradomínio, passou a ser o domínio. E o A, que era o domínio, passou a ser o contradomínio aqui. Gente, só uma licencinha, eu já volto aqui, tá? Um momento, bem rapidinho. É que eu ouvi um barulho, eu pensei que a minha filha tinha caído, mas não foi nada não. Deve ter sido algum trovão. Então é isso. A função inversa, você vai ter uma função, e quem é o domínio, na função inversa passa a ser contradomínio e vice-versa. É o contrário, certo? É como vestir a roupa do avesso. Então, aqui, galerinha, nessa explicação da teoria, ficou alguma coisa que não ficou bem claro? Ficou alguma dúvida? Por favor, ligue o microfone, porque eu não estou visualizando o chat, tá? Ficou alguma dúvida aqui na explicação dessas definições? Não? Ok. Vou explicar o exercício para a gente continuar, tá? Esse exercício que vocês estão vendo aqui abaixo, ele é o mesmo exercício que está lá no formulário. Ele é idêntico, tá? Eu sempre gosto de colocar ele também no PDF. Pode ser que tenha alguém que goste de fazer tudo no caderno, fique à vontade. Quem quiser fazer no caderno, mande as fotos para mim, só não pode esquecer de mandar as fotos. Mas eu sempre deixo claro que, de preferência, tem que fazer pelo formulário, porque já fica registrado lá, quando vocês fazem, já fica lá registrado quem fez, o nome da pessoa. De preferência, coloquem o nome completo, por gentileza, porque na turma de vocês nós temos aí vários primeiros nomes iguais. Então, por gentileza, coloque o nome completo, tá bom? Para não ter erro. E aí a gente vai fazer esse exercício aqui juntinhos agora, tá, meus amores? Então, aí, por exemplo, ó, são questões teóricas. Nós temos 6 questõezinhas dessa vez. Geralmente eu coloco uma ou duas. Nós vamos ter 6 questõezinhas, todas elas teóricas, certo? Então, vamos aqui responder cada uma delas, tá? Vamos responder cada uma delas aqui, ó. Por exemplo, o que é uma função injetora? Alguém poderia ligar o microfone e me dizer o que é uma função injetora? Alguém gostaria de participar da aula? Ou está sendo uma lei e todo mundo mudo? O que é uma função injetora? Alguém gostaria de responder? Uma função injetora é aquela onde cada elemento do domínio tem imagens distintas no contradomínio. Tá no seu material, tá bom? E eu estou explicando aqui com as minhas palavras. Aí você fica à vontade para colocar com as minhas palavras
ou colocar de acordo com o que está no material. Quando é que uma função ela é sobrejetora? Uma função ela é sobrejetora, a gente viu que uma função é sobrejetora quando a imagem é igual ao seu contradomínio. 3. Qual é a condição para que tenhamos uma função inversa? Qual é a condição para que tenhamos uma função inversa? Tem aí um pré-requisito. Para que a gente tenha uma função inversa, essa função ela tem que ser, colocar aqui do ladinho. Ela tem que ser uma função bijetora. Certo? Aí lá no formulário não tem opção de marcar X. Tem as linhas abaixo para vocês digitarem a resposta correta, tá? Quais são os tipos de função? O que foi que a gente viu aqui? A gente viu que nós temos a função injetora, sobrejetora, a função inversa e a função bijetora. Então, são 4 tipos de função, certo? Estou respondendo tudo com vocês, hein, gente? Para não ficar dúvida na hora de fazer o exercício. Questão 5. Então, deixa eu ajeitar aqui a página. Questão 5. Depois eu vou passar um videozinho de revisão, tá? Sobre esse conteúdo para a gente poder encerrar a aula. E aí, no segundo momento da aula de matemática, a gente vai fazer uma revisão com o Kahoot, tá bom? Então, vamos lá. Questão 5. Analise o diagrama abaixo. Essa palavra diagrama, pessoal, a gente sabe que são esses ciclos aqui embaixo, tá? Que é chamado até de diagrama de Venn, que a gente viu aí no primeiro bimestre, quando a gente trabalhou conjuntos. Isso aqui é uma função, ela é uma continuidade de conjuntos, tá? Então, analise o diagrama abaixo e determine domínio, contradomínio e a imagem. Então, vamos ver aqui. Então, contradomínio aqui, domínio, na verdade, vamos começar com ele. O domínio, vocês vão escrever lá, né, bem bonitinho, lá no formulário. O seu domínio é o conjunto A, tá? E aí tem 2 opções de resposta. Ou você coloca assim, que é o próprio conjunto A, ou, então, meu ou não quis sair. Ou você coloca os elementos. Você tem, então, essas 2 opções, que é o 0, né? 1 e 2. Todos esses elementos fazem parte aí do seu domínio, tá? Que é o seu x. Você tem x, um x igual a 0, um x igual a 1, um x igual a 2. O contradomínio é o segundo conjunto, né? Nós podemos dizer que o contradomínio é o próprio conjunto B, ou que o seu contradomínio é formado pelos elementos 1, 2, 3 e 5. Certo? Alguma dúvida até aqui? Não? Vocês estão muito calados hoje. Então, vamos aí determinar o que se pede, né? Ele pediu domínio, contradomínio, mas ainda está faltando a imagem. A imagem, eu vou apagar aqui, certo? Quem não copiou,
copia depois, quando disponibilizar a aula gravada, certo? A imagem é só onde a seta está chegando, só. Então, nós temos aqui a imagem 1, observe que a seta está chegando apenas no 1, no 3 e no 5. Não está chegando no número 2. Então, o 2 ele não faz parte da imagem, ele faz parte do contradomínio da imagem 1, tá? Então, 1, 3 e 5. Esses aqui são os elementos da imagem. É só onde a seta toca, tá? Cuidado com isso, cuidado com isso. Então, beleza. A questão 5, então, aqui foi respondida. Se alguém tiver dúvida, pode perguntar. Fiquem à vontade para ligar o microfone, porque eu não estou visualizando o chat, tá? Questão 6, para finalizar aqui a lista de exercícios com 6 questõezinhas sobre esses. Observe que eu só estou cobrando aqui o básico, tá bom? Nas próximas aulas aí a gente vai se aprofundar mais nesses conteúdos. Defina a função abaixo, né? Classifique. Ele só quer que a gente classifique, meus amores. Se ela é injetora, sobrejetora, objetora, tá? Então, vamos analisar aqui, ó. A nossa função é essa daqui, como vocês estão vendo. E aí, ele quer que a gente classifique se ela é injetora, sobrejetora e bijetora. Então, vamos analisar aqui, tá? Vamos analisar, olha só. Cada um dos elementos aqui de X, todos eles são diferentes, né? Como vocês podem ver. Então, nós temos aqui que o X1 é diferente do X2 e por aí sucessivamente. Nós estamos vendo aqui que a imagem também é diferente. A imagem aqui, ó, eu vou chamar de f de x. A imagem do x1 é diferente da imagem do x2, né? Observe que em cada setinha aqui está indo em caras diferentes. O -1 está indo no -4, o 0 está indo no 0, o 1 está indo no 4, o 2 está indo no outro. Então, aqui a gente chega à conclusão que nós estamos diante de uma função injetora. Então, injetora eu sei que ela é. Sobrejetora. Quando é que uma função é sobrejetora? Quando a minha imagem ela foi igual a quem? Ao meu contradomínio. Que é o que acontece aqui, né, pessoal? Observe, ó. Onde a setinha está chegando, que são todos os elementos do contradomínio. Então, a gente chega à conclusão que a imagem é igual ao contradomínio. Por sua vez, e consequentemente, nós estamos diante de uma função sobrejetora. Certo? Se uma função ela é injetora e sobrejetora, qual é a conclusão que a gente chega aqui, pessoal? Qual é a classificação, então, dessa função? Essa função aqui, ela é uma função, resposta final, né? Eu tive que analisar. E aí, a resposta final é que ela é uma função unissex. Ela é tanto in quanto sobre, ou seja, ela é uma função bijetora. Ok? Então, tá aí tudo respondido para vocês, tá? Vou apagar. Depois vocês copiam. Alguma dúvida aqui nesse exercício na teoria? Né? Tá tranquilo, né, pessoal? Se não tiver, fiquem à vontade para falar, certo? Não fique com receio ou vergonha. Deixa eu olhar para vocês agora. Pronto. Não sei se vocês quiserem, vocês podem copiar no chat, tá? Podem falar no chat. Matheus Felipe, bom dia. Não tinha falado com você antes. Seja muito bem-vindo.
Galerinha, alguma dúvida? Jéssica Samara, Jéssica Gomes, Daniel Fernandes, Cirlando. Vou fazer uma segunda chamadinha aqui e no final eu faço outra, tá? Cirlando, Renan, Dona Ana, Ana Clara, né? Ana Clara, alguma dúvida? Nós temos hoje 14 alunos, não é isso? Camilinha. Camilinha, no próximo momento de matemática vai ter o Kahoot, tá? Daniel Fernandes. No final da aula eu faço outra chamada, não é para ninguém sair. Estou só facilitando minha vida aqui, tá? Maria Vitória. Vitória já fez todas as atividades pendentes. Matheus Felipe. Rayane. Tá faltando um aluno que eu não coloquei aqui o nome. Alguém saiu, que eu não estou vendo? Acho que era. Deixa eu fazer o checklist de novo. Cirlando, Renan, Maria Heloísa, Rayane, Débora, Arthur Wellington, Ana Clara, Camila, Daniel Fernandes, Maria Vitória, Matheus Felipe. E nós estamos faltando um aluno. Luciene. No final da aula eu faço outra, tá? Então, já que ninguém tem dúvida, nós vamos aqui assistir um videozinho para reforçar aí essa teoria que eu passei para vocês, já respondi juntamente com você. Juntamente não, né? Eu respondi sozinha. Gostaria que vocês tivessem participado mais da aula, né? Mas vocês estão todos calados. Então, deixa eu colocar aqui um videozinho para vocês, só um momentinho. Vou colocar ele aqui na agulha. E eu vou compartilhar a tela. Gente, aí eu vou... Professora, Oi. eu não tô falando muito porque eu tô cuidando aqui do boi irmão e tô na aula. Tá, meu amor, tá. Eu vou desligar o meu microfone, porque quando eu compartilhar o vídeo com vocês e der o play no áudio, vai dar microfonia. Então, para não dar microfonia, eu vou desligar aqui o meu microfone, tá bom? Vamos ver esse videozinho. Só um momentinho. O assunto é muito conhecido, a gente vê na faculdade, no ensino médio, equação de primeiro grau, certo? Olá, mais uma vez, seja bem-vindo ao canal. Eu sou o professor Paulo Pereira e nessa videoaula eu vou trabalhar com vocês algumas classificações acerca de funções. Basicamente, vou trabalhar com as funções sobrejetivas ou sobrejetoras, injetivas ou injetoras e bijetivas ou objetoras. Roda a vinheta aí. Muito bem, senhores, são três conceitos bastante simples. Vem para cá para o quadro, vamos para o primeiro, ó. Função sobrejetora. Quando então que uma função vai ser sobrejetora? Quando a imagem dela for igual ao contradomínio. Lembre então aqui, gente, ó, exemplo 1. Conjunto domínio, 2, 4, 6, 8. Conjunto contradomínio, 3, 4, 5. Imagem é quem? Quem está aqui no contradomínio efetivamente participando da função, sendo imagem de algum elemento x aqui. Tá legal? Repare você então que a imagem a gente pode falar com quem está sendo flechado. Uma maneira informal, mas é fácil de você gravar assim. Olha aqui, ó, vou sublinhar aqui, ó. Circular, melhor dizendo, né? Olha aqui a imagem, tá vendo? Essa é a nossa imagem, que é todo mundo.
Já que é todo mundo, a imagem é igual ao contradomínio. Tranquilão? Então aqui nós temos uma função sobrejetora. Maravilha. Olha para essa aqui de baixo, exemplo 2 agora, pessoal. Repare que a imagem aqui, olha quem é a imagem. O 100 e o 200, porque são eles que estão participando efetivamente. Esse 300 está boiando aqui, está fora, mas ele faz parte do contradomínio. Então, a imagem e o contradomínio são diferentes. Então, aqui neste exemplo, olha, não temos uma função sobrejetora. Tranquilão? Maravilha. Segundo conceito, função injetora. Se A é diferente de B, aqui eu estou falando de dois elementos do domínio, então as imagens f de A e f de B também vão ser diferentes. Pessoal, traduzindo isso aqui para você, uma função vai ser injetora quando cada elemento aqui do domínio tiver uma imagem exclusiva, só dele. Não é verdade nunca que dois elementos aqui vão poder compartilhar uma mesma imagem. Cada carinha aqui vai estar com um carinha aqui, só eles dois vão estar juntos. É um parzinho perfeito, sem traição. Maravilha. Vamos olhar aqui os exemplos então. Exemplo 1. Cadê pretinha? Cadê a canetinha pretinha? Eis aqui. Exemplo 1. Muito bem, vamos ver. O 3. Quem é a imagem do 3? O 5. E repare, só ele está se relacionando com o 5. Então, uma imagem exclusiva dele. Maravilha. O 11 é a imagem do 6. E de mais ninguém. É exclusiva do 6. O 8 é a imagem do 9. Então, imagem exclusiva do 9. Ou seja, temos então aqui uma função injetora de fato. Cada elemento aqui da imagem do domínio, perdão, tem uma imagem exclusiva, só dele. Maravilha? Tranquilão? Muito bem. Vamos para esse exemplo aqui agora. Logo de cara aqui, ó, 4 e o 5 se relacionando com o mesmo cara ali, não pode. E aí, por conta desse carinha aqui, a gente vai ter uma função que não é injetora, pessoal. O 0 é a imagem do 4 e a imagem do 5. À luz dessa definição, eu vou te mostrar aqui, ó, quer ver? Vamos supor que esse carinha aqui seja o A. E este carinha aqui seja o B. Então, o 0 é o F de A, porque é a imagem do A, mas também é o F de B, que é a imagem do B. Então, ó, você tem o A diferente do B, você tem dois carinhas aqui que são diferentes. No entanto, as imagens, o F de A e o F de B, são iguais. E olha o que diz aqui, que tinha que ser diferente. Beleza? Então aqui, ó, exemplo 2, furou. Não é uma função injetora. Tranquilão? Maravilha. Função bijetora, gente. É fácil. Sobrejetora e injetora ao mesmo tempo. Repare, tá um com um, ó. Um com um. Injetora. Cada elemento aqui tem uma imagem exclusiva, só dele. Repare, olha aqui o conjunto imagem, pessoal. 4, 5, 6. Que é igual ao conjunto contradomínio, porque é todo mundo. Então, essa função é injetora e sobrejetora. Ou seja, vamos dizer então que ela é bijetora. Tranquilão? Maravilha? Só uma observação, gente. Muita gente acha que injetora e sobrejetora são conceitos opostos. Tipo assim, e essa aí não é injetora não, né? Então é sobrejetora. Não. Pode ter função que é injetora e sobrejetora ao mesmo tempo. Pode ter função que não é uma nem a outra. Não é injetora e não é sobrejetora. Entendido? Beleza? Ficou claro? É isso, galera. Ah, já se inscreveu no canal? Ainda não? Quebra essa. Pronto, meus amores, passei um videozinho para reforçar aí, tá? O que a gente aprendeu. E aí vamos para o nosso checklist para eu liberar vocês, tá? Cirlando.
Tá aí. Aí, professor. Ok. Renan. Renan está. Vai me dando um ok, tá, galera? Para Tô facilitar. Ok. Maria Heloísa. Maria Tá na Heloísa. internet. Rayane. Rayane, estamos. Ouvi, meu. Ouvi. Rayane. A festa já tá com internet. Débora. Déborazinha tá por aí. Déborazinha. Eu. Ok. Arthur. Arthur. Arthur Falcão. Eliton. Eliton Ferreira. Ok. Ana Clara. Camila Vitória. Se servir, eu tô aqui. Daniel Fernandes. Serve muito bem. Daniel Fernandes. Aqui, professor. Maria Vitória. Aqui, professor. Matheus Felipe. Aqui. E por último, Luciene, que está com a garganta inflamada. Então, alguém. Tá faltando alguém que eu não chamei. Professora, essa é o nome de Ana Heloísa. Aí eu errei, né? É Ana Heloísa, eu coloquei Maria Heloísa. Ana. Olha, tá vendo? Já que tá querendo o teu nome. Tá faltando alguém que eu não chamei, meus amores, que tá dando 16 alunos aqui, mas na minha lista tá faltando 2 pessoas, então, que eu não anotei. Ah, Jéssica Gomes, ó, tá vendo? Esqueci de mim também. Foi. Jéssica Gomes e a Jéssica Samara, tá vendo? E As amiga, Jéssicas. As Jéssicas. eu não sei não. Tá vendo? Tá vendo? Gente, obrigada pela paciência, participação de vocês. Um beijo, a gente se vê, então, no próximo momento da aula de matemática, tá bom? Com a revisão com o Clabut. Terminamos aqui. Podem sair, fiquem à vontade. Beijo, boas aulas. Nos vemos daqui a pouco. Força na peruca. Tchau, tchau.